tua Bíblia, assim como você está. Nós queremos transmitir a palavra de Deus que está lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7 e o versículo de número 14. Bem conhecido. Mas hoje pela manhã, enquanto eu orava, o Senhor colocou esse texto no meu coração. Enquanto você procura, quero lembrar aos irmãos que todos os dias, durante esse mês de dezembro, a igreja está aberta das 6 às 7 para oração. Quem desejar vir orar, consagrar o seu dia a Deus, o primeiro horário do dia que você vai estar, então saindo da sua casa para vir à igreja, consagre a Deus, orando, vindo à igreja e entregando tudo nas mãos do Senhor. Então das 6 às 7 e nos sábados e domingos das 8 às 9 é a oração. 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, os irmãos sabem de cor, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Muito conhecido da igreja este versículo que nós acabamos de ler, mas também ele traz grandes lições para cada um de nós que está aqui nesta noite. Este versículo, este texto que nós lemos, foi o próprio Deus quem disse para Salomão. Deus falou estas palavras para Salomão quando ele acabou de construir o templo em Jerusalém. A construção do templo era um sonho do pai dele. Quem queria construir aquele templo era Davi. O sonho de Davi era construir um templo para que o povo se reunisse para cultuar a Deus. Porém, Deus disse não para Davi. Deus disse: Davi, quem vai construir o templo é o teu filho, Salomão. Eu vou dar sabedoria para ele, eu vou dar condições para ele. Então a responsabilidade e o privilégio de construir o templo, quem teve foi Salomão. E por que é que Davi não pôde construir o templo? Está lá em 1 Crônicas, capítulo 22, do versículo 6 ao 13. Deus disse assim: olha Davi, tu não pode construir o templo, porque as tuas mãos estão manchadas de sangue. Você matou muita gente, você acabou com muita gente, você exterminou muito povo, então você não pode construir o templo para mim, porque as tuas mãos estão sujas de sangue. Por isso que nessa noite eu sempre costumo pedir que os obreiros levantem as suas mãos para Deus, para que nós possamos pedir misericórdia, para que quando Deus olhar para as nossas mãos, não encontre sangue inocente, não encontre maldade e não encontre nada que não agrade a Deus. Deus olhou para as mãos de Davi e disse: estão manchadas de sangue. Se nessa noite, meu irmão, Deus olhar para as nossas mãos, o que é que Ele vai ver? O que é que você tem feito para Deus através da tua vida? O que Deus está enxergando na palma da tua mão nesta noite? Será que você tem algo para apresentar a Deus? Ou será que nós estamos na condição de Davi, com as mãos manchadas de sangue? Que nessa noite o Espírito Santo de Deus nos ajude a purificarmos a nossa mão, para que ela não esteja ira nem contenda diante da presença do Eterno aqui nesta noite. Tuas mãos estão manchadas de sangue, você não vai construir o templo. Antes de fazer alguma coisa para Deus,
coloque a tua vida no altar do Senhor. Antes de você dar um passo para fazer a obra do Senhor, coloque a tua vida no prumo, para que Ele possa ver as tuas mãos limpas. Aleluia. Salomão então acaba de construir o templo, e o povo estava festejando, o povo estava alegre. Eles fizeram muita festa, o povo estava feliz, o rei estava contente, porque o templo havia sido concluído. E Deus, meus irmãos, tinha prazer em abençoar o seu povo. Tanto que no versículo de número 15 ele vai dizer assim, Deus dizendo: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O próprio Deus disse isso para Salomão: Salomão, eu tenho prazer em ouvir a oração que será levantada pelo meu povo no templo quando eles vierem me buscar. Por isso te alegra nessa noite, porque você não ora a homens, mas a Deus que escuta as nossas orações e ainda responde. Aleluia! Deus estava desejoso em abençoar o povo. Irmãos, a igreja é lugar de comunhão, a igreja é lugar de cultuarmos a Deus. A igreja é uma bênção, é um refúgio, é um escape que Deus nos dá para nós termos um relacionamento mais estreito com Ele. Então o templo, irmãos, foi criado para eles estarem na presença do Senhor. E eu quero dizer aos irmãos aqui nesta noite: não sirva Jesus sozinho em casa. Não seja crente só em casa. Faça parte da comunhão dos santos. Ninguém pode servir Jesus sozinho em casa. Por quê, irmão? Porque Deus deixou pastores, obreiros. Foi Deus quem instituiu apóstolos. Deus instituiu mestres. Deus instituiu evangelistas para aperfeiçoamento dos santos. Então, venha para a casa de Deus, porque aqui tem palavra do céu que vai alimentar a tua vida para você continuar caminhando. Não sirva sozinho em casa. Você precisa estar na comunhão dos santos. Aí, meus irmãos, quando foi concluído o templo, a Bíblia diz que Salomão tinha acabado de orar. E quando ele acaba de orar, diz que a glória do Senhor desceu naquele lugar e queimou todos os sacrifícios que estavam sendo feitos ali. E a Bíblia diz que os próprios sacerdotes não conseguiam entrar no templo, porque a glória de Deus tinha invadido aquele lugar. Ei, hoje você é o templo do Espírito Santo. Que a tua vida esteja cheia, cheia, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Os sacerdotes não puderam entrar, irmão. Que você passe na rua e alguém olhe para você e não consiga nem chegar perto, porque a glória de Deus é tão nítida, a glória de Deus é tão vislumbrante, que eles não conseguem se aproximar de você. Ei, você é o templo ambulante do Espírito Santo de Deus. Aonde você for, a presença dele vai com você. Então de noite a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Salomão e lhe fez algumas promessas que eram condicionais. O versículo 14 que nós lemos aqui, ele está amarrado com uma advertência que está ali no versículo de número 13. Se você está com a Bíblia aberta, olha o que diz o versículo 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. O versículo de número 14 é a continuação do versículo de número 13, onde Deus está dizendo que Ele fecharia os céus, e se não houvesse chuva, e se ele ordenasse os gafanhotos que consumissem a terra, ou enviar a peste entre o povo. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo que Deus é amor, mas também Deus é justiça.
Ele tem o direito de abençoar, mas Ele também tem o direito de retirar a sua bênção, porque a soberania de Deus é perfeita, é grande e nós não podemos questionar. Então Deus estava dizendo: eu posso dar a bênção, mas eu também posso tirar a bênção da vida de vocês. Deus estava dizendo: se vocês se desviarem do meu caminho, se vocês não andarem conforme os meus estatutos, eu vou fechar os céus. Eu vou mandar os gafanhotos consumir a lavoura de vocês. E eu vou enviar pestes também sobre o arraial de vocês. Deus estava dizendo. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é muito maravilhoso. Deus então está ensinando a Salomão o que eles devem fazer para se reconciliarem quando as consequências do pecado começassem a atingir a nação de Israel. Então Deus disse: olha, se vocês não andarem conforme a minha palavra, vai acontecer tudo isso. Mas, aí ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele começa a dar as condições: se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, Deus diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus estava dizendo: se o meu povo, você tem um dono, meu irmão. Você não é uma ovelha que não está sendo apacentada, não. Deus estava dizendo: se o meu povo, ei, você tem um dono, você tem alguém que luta por você, você tem alguém que ajuda você, você tem um dono e se chama Deus, o Senhor dos exércitos, que não te abandona, seja qual for a situação. Então primeiro ele diz que nós somos o seu povo. 1 Pedro 2:9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos estão na luz nesta noite? Aleluia. Quantos foram alcançados por este Deus que é o nosso Pai? Você é povo de Deus. Você é guardado por Deus. Deus tem prazer em cuidar da tua e da minha vida. Aí então, quando acontecesse que eles por algum motivo deixassem de seguir os preceitos do Senhor, ou para nós hoje, se deixássemos o nosso primeiro amor, irmão, tem segundo amor? Não. Porque amor é um só. Mas o evangelista Sérgio, semana passada, nos deu os níveis que tem. Tem o amor quando está quente. Tem o amor que está morno. Mas o amor também que está frio. Então, nós podemos nesta noite também usar isto. Se por algum momento você deixou esfriar o teu amor pelas coisas de Deus, se em algum momento da caminhada você deixou de amar os preceitos do Senhor, é a mesma palavra que Ele deu para o povo de Israel. Ele está dizendo aqui nessa noite, então o que devemos fazer? A primeira coisa que Deus diz é se humilhar. Coisa difícil, né, irmão? Às vezes se humilhar. O que é se humilhar, irmão? É reconhecer as nossas fraquezas. Ele está dizendo se humilhar. Ele não está dizendo humilhar a outros, não. Você em relação a Deus, se humilhar. Reconhecer que você não é nada. Reconhecer que você não é superior aos outros. A Bíblia diz que humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ela diz ainda: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará.
A Bíblia diz que Deus ama os humildes e abate os soberbos. Quando você for na presença de Deus, vá humilhado, irmão, vá humilde. Porque a soberba é a porta de entrada da ruína. Quando nós somos soberbos, orgulhosos, Deus não pode trabalhar na nossa vida, porque Deus só exalta aquele que é humilde e aquele que é humilhado nos seus pés. Jesus deu o maior exemplo, irmãos, de se humilhar. Jesus, o Filho de Deus, se humilhou. Filipenses 2:8 diz: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se humilhou, irmãos, se tornando em homem, e o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus deu o exemplo de estar humilhado. Como é que eu posso me humilhar também, irmão? Quando nós jejuamos. Quando nós jejuamos, nós estamos nos humilhando diante de Deus. Nós temos um pensamento que quando a gente jejua é para um propósito. Claro, não é pecado você jejuar por um propósito, você jejua, faz oração. Mas o jejum bíblico, irmão, o que significa? Significa humilhar-se diante de Deus. Porque quando você jejua, você está dizendo: eu não sou nada. Quando você jejua, você está reconhecendo que Deus é tudo na nossa vida. O povo de Nínive, irmãos, quando chegou lá Jonas e disse: olha, dentro de 40 dias vai haver uma destruição aqui em Nínive. A Bíblia vai dizer que o povo proclamou um jejum e se humilhou diante de Deus para ver se Deus mudasse a sentença para aquele povo. Quando o rei de Nínive ouviu que ia ser destruída aquela cidade, diz a Bíblia que o próprio rei, irmão, tirou as suas vestes, se cobriu de saco, se cobriu de cinza e disse: a partir de hoje, nem homem, nem mulher, nem criança, nem animal algum vai colocar coisa na sua boca, porque nós faremos um jejum ao Senhor, para que nós nos humilhemos, para ver se Ele tem misericórdia de nós. Então, quando você jejua, meu irmão, você está mortificando a carne, você está se humilhando diante da presença de Deus. Esta foi a primeira coisa. Se humilhem diante da minha presença. Se humilhe, meu irmão. Reconheça que você precisa de Deus. Se as coisas no teu trabalho estão indo mal, reconheça que você precisa de Deus, que sozinho você não vai conseguir, que sozinho você não vai vencer. Não empurre as coisas com a barriga. Te humilha nessa noite na presença de Deus e reconheça: Deus, se tu não me deres sabedoria, eu não posso mover nada. Peça sabedoria para Deus aqui nessa noite, e eu tenho certeza que Ele vai te ajudar a vencer. Mas nós não queremos muitas vezes nos humilhar diante da presença de Deus. A segunda coisa que Deus diz: e orar. Orar significa fazer súplicas. Orar é comunicar-se com Deus, é interceder por outras pessoas, é você levar algumas pessoas diante de Deus através da conversa que você tem com Deus. A Bíblia, ela nos orienta a nós orarmos sem cessar. A Bíblia também diz: orar em todo o tempo. Jesus também deixou este exemplo quando esteve nessa terra. Jesus também orava. Jesus também buscava a Deus. Você vai encontrar na Bíblia Jesus orando, se retirando para orar. Os discípulos, eles receberam algo da parte de Deus, porque eles não pediram assim: Deus, quando Jesus estava aqui, nós não queremos que tu nos ensine a expulsar demônios, nós não queremos que tu nos ensine a curar os enfermos. Não, a Bíblia não diz que os discípulos pediam isso. A Bíblia vai dizer lá em Lucas que eles diziam assim: Senhor,
ensina-nos a orar. Eles pediam a Deus: ensina-nos a orar. E como nós temos negligenciado, irmãos, na oração. Como nós temos falhado na oração. Crente sem oração é um crente vazio, é um crente incompleto. E quantas pessoas trocam um período de oração para estarem em outros lugares? Irmão, é pecado? Não, irmão. Claro que não. Mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, embaixo do céu e em cima da terra. Então você tem tempo para fazer tudo o que você quiser, irmão. Tem tempo para todas as coisas. Então você também, como crente em Jesus, precisa ter um tempo de oração, um período que você dedica a Deus, um período que você conversa com Ele, um período em que você diz: Deus, eu preciso da Tua presença. Tem pessoas que não alcançaram a vitória porque não quiseram orar. A bênção de Deus está tão perto, mas o orgulho é tão grande, a confiança no braço é tão grande, a confiança em si mesmo é tão grande que não permite você dobrar o seu joelho e reconhecer que você precisa buscar a Deus. Temos orado muito pouco. E ninguém dos irmãos que estão aqui podem dizer: eu não orei porque não tive tempo. Não. Nenhum de nós que está aqui, irmãos, desde o pastor Joabe até os acomodadores, recepcionistas, ninguém aqui pode dizer que não tem tempo para orar. Porque 24 horas no dia é para todos nós. Mas muitas vezes Deus não tem sido tua prioridade. Você tem cuidado de tudo, da sua casa, do seu carro, dos seus passeios, da sua vida, do seu corpo. Mas você está mascarando a tua vida de crente. Mas você está sem oração. Você está sem contato com Deus. E eu quero dizer uma coisa: crente que não tem oração, não tem presença de Deus na sua vida, meu irmão. A coisa pior que tem é ficar do lado de alguém que não ora, de alguém que não busca, de alguém que não está na presença de Deus. Mas que nessa noite Deus possa nos dar uma chacoalhada e nos colocar no lugar de dizer: meu filho, ainda há tempo para você. Se você me buscar em oração, eu ainda posso ouvir a tua voz. Vamos para frente. Ele diz ainda assim: e buscar a minha face. Buscar a face de Deus é diferente de orar, irmãos. Porque, como eu disse, na oração você se comunica com Deus, você ora por outras pessoas, você intercede por você, pela sua família. Mas buscar a face de Deus é diferente. Buscar a face de Deus é ter comunhão com Ele, é desejar estar com Ele. Buscar a face de Deus é ter prazer, irmão, na presença de Deus. É você dizer: Deus é suficiente na minha vida, mas está faltando arroz, mas Deus continua sendo suficiente na minha vida. Mas está faltando o feijão, está faltando a carne, faltou o sapato furou, mas você continua dizendo: Deus é tudo na minha vida. Isso é buscar a face de Deus, não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é e o que Ele tem feito na tua vida através do sacrifício na cruz do Calvário. Buscar a face de Deus é reconhecer que Deus é suficiente na sua vida. Eu até anotei aqui: buscar a face de Deus e não apenas as mãos. Hoje está invertido, hoje nós queremos só as mãos de Deus, para que Ele abençoe, para que Ele abençoe, para que Ele abençoe. Irmão, você já é abençoado. Se Deus te der alguma coisa, irmão, é lucro para você.
Porque a salvação que Ele te deu, irmão, já é o suficiente para nós estarmos na presença dEle, dia e noite, só agradecendo a Ele. Então buscar a face de Deus e não só a mão, é estar na presença sem querer algo em troca. Quem busca só as mãos de Deus, jamais encontrará a sua face. Jamais Deus vai se revelar para você, se você buscar só as mãos dele. Mas aquele que busca a face de Deus, sempre terá as mãos deles estendidas sobre a tua vida, e você não vai ter falta de nada, porque Deus cuida daqueles que estão na sua presença. Sempre então terá provisão. Para que eu busco a face de Deus? Para ter comunhão com Ele. E eu quero dizer aos irmãos, se nós não tivermos comunhão com Deus aqui, o que é que nós vamos fazer no céu? Se aqui você não ora, se aqui você não busca, se aqui você não sacrifica talvez um período da sua vida para estar com Ele, o que você quer fazer no céu, irmão? Para que tu quer ir para lá? Se o céu pode ser aqui na terra através da tua vida, porque onde está um crente, onde tem um crente de oração, a presença do Espírito Santo está dentro dele, e é um céu na terra. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite, falando com cada um de nós. Irmão, mas quem é que não quer ir para o céu? Quem é que não quer chegar lá? Todos querem, mas nem todos vão chegar lá. Porque aquele que negligencia a oração, aquele que não busca a Deus aqui, irmão, eu acredito que não vai chegar lá. Que nós possamos nesta noite nos humilhar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso da tua presença. E para nós encerrarmos, que já passou o horário, e a última coisa que ele diz: vocês têm que se humilhar, vocês têm que orar, vocês têm que buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O que é converter? Conversão é transformação, é mudar de direção, mudar de rumo, é abandonar o pecado, irmãos, é deixar de lado o pecado e Deus no controle da nossa vida. A Bíblia diz: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o final deste caminho é de morte. Deus não quer que você ande por este caminho. Por isso, converta-se ao Senhor nesta noite, mude de direção, porque a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Mas irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É verdade. Mas a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado já cometeu pecado. É verdade também. Então como é que está dizendo que quem é crente, o pecado não tem mais domínio sobre ele? O ímpio maquina o mal. O ímpio, ele maquina o pecado. Ele coloca no seu coração em fazer alguma coisa. Ele que vai procurar estar fora da direção de Deus. Agora o crente não. O pecado para o crente é um acidente no percurso, é um acidente no caminho. Ele não maquina, ele não quer estar pecando, mas pode ser que ele acidentalmente, no meio da caminhada, ele pecou. Mas aí a Bíblia diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Se quisermos avivamento em nossas vidas, se quisermos que o nosso primeiro amor, a chama dele, não se apague, não diminua, precisamos deixar de lado tudo que nos afasta de Deus. Precisamos deixar de lado, irmãos,
aquilo que entristece o Espírito Santo. Precisamos deixar de lado tudo aquilo que não nos edifica. Precisamos deixar de lado aquilo que não traz paz para nós. Precisamos, como servos de Deus, pensar um pouco mais no céu. Precisamos pensar nas coisas que são de lá. Não se acostume a viver aqui, porque aqui tudo vai passar. Aqui tudo vai se findar. Mas você tem uma alma para apresentar diante de Deus. Se coloque de pé. Então essas foram as condições que Deus disse: se vocês falharem, se vocês errarem, se vocês desviarem os passos de vocês, eu vou deixar aqui uma receita: se humilhem, orem, busquem a minha face, se convertam dos seus maus caminhos. Isso é o que nós devemos fazer. E o que Deus faz, irmãos? Quando nós nos humilhamos, quando nós oramos, quando nós buscamos a face dEle e quando nós convertemos o nosso caminho, o que Deus faz? Aí Ele diz: então ouvirei dos céus. Quando você faz tudo isso, o Deus que criou todas as coisas, Ele se inclina para ouvir a tua oração. Deus está prometendo: eu vos ouvirei do céu. E o que mais que Deus prometeu, o que mais que Deus faz? Ele continua dizendo: perdoarei os seus pecados. Que bênção, irmão, teu pecado perdoado. Depois do perdão de Deus, o pecador não precisa mais sentir-se culpado do pecado que foi confessado e abandonado também. Ele nos perdoa quando nós também perdoamos. Exercite o perdão. E ele continua dizendo: e eu também, além de ouvir vocês do céu, perdoar os seus pecados, eu vou sarar a terra de vocês. O que Deus estava dizendo aqui para Israel? Estava dizendo: vai voltar a chover na lavoura de vocês. Deus tinha dito que se errassem, ia trancar a chuva nos céus. Mas Deus disse: se vocês reconhecerem, vai voltar a chover na plantação de vocês. E ele continua dizendo: e os gafanhotos eu vou tirá-los da plantação. A plantação não vai mais ser estragada por conta dos gafanhotos, porque eu mesmo vou mandá-los embora. E Deus ainda diz para Israel: e a peste que sobreveio sobre vocês também vai cessar, porque vocês entraram no caminho certo. E para nós o que isso significa, irmãos? Para nós Deus está dizendo: eu posso sarar as tuas doenças sociais e espirituais, tanto da nossa cidade, quanto da nossa família e quanto da nossa nação. Se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a face de Deus e se converter dos maus caminhos, Deus tem tudo isso para entregar para cada um de nós que aqui está. Eu quero orar por você nesta noite. Você que quer uma oração, vem aqui na frente. Você que quer que a chama de servir a Deus aumente cada vez mais, eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui na frente. Sérgio, eu vou cantar. Aleluia, saia do teu lugar, você que precisa mais de Deus. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas
gesto de Jesus demonstra amor por nós. Cante, foi no Calvário, foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. O que é o amar? Foi no Calvário, aleluia, que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Levante as mãos. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança. Aleluia. É que ele vai voltar. É que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança. É que ele vai voltar. Sinta o abraço do Senhor. Foi no Calvário. Sharamanga Kalabalabashai Ramagashande Kandalamassurya Kandalabashai. Mostrou ao mundo Shekanda Hamashai de Kandarabashai Ricantui Masaindri Obasei que te manda trabalhar. Foi no Calvário, aleluia, e ele sem falar Shekala Sura Katarabahai que manda suplicando a mãe de Rebassúria. o que é o Ai de Andamagai de Ramandovasai. Eu sinto ele tão pertinho aqui. Aleluia. Não despreze nada disso. Volte à prática das primeiras obras. Nós vamos orar, mas antes de orar, irmãos, hoje eu conversei com uma irmã e algo que ela falou me tocou muito forte. Irmão, antigamente eu já disse aqui, o diabo matava os crentes, levantava alguém para exterminar os cristãos. Muita gente morreu, muito sangue de crente foi tombado no chão, mas não adiantou aquela estratégia. Quanto mais matava, mais crente saía. Quanto mais matava, mais crente vinha cheio do Espírito Santo. Aí o diabo mudou a estratégia. Ele disse: não adianta matar esses crentes, porque parece que o sangue é semente colocada no chão. Aí ele disse: vou colocar desânimo para acabar com eles. Quantas pessoas desanimadas aqui nessa noite. Colocou desânimo, porque uma pessoa desanimada desanima a outra também. E eu conversando com aquela irmã, ela disse: olha, Lucas, vou dizer uma coisa para ti. Eu já tive um sentimento, eu já tive um desejo. Escuta, irmão, como é sério as coisas.
Como não podemos servir a Deus de brincadeira. Não, esse lugar é santo. Você é santificado pela palavra de Deus. Tenha compromisso com Ele. Zele pela salvação. Não tenha uma vida de engano, não. Seja totalmente crente, espírito, alma e corpo. E ela dizia: eu já pensei, olha, pastor Joab, em me desviar da igreja, ficar um tempo afastado da igreja, para depois eu ir novamente num culto e me reconciliar com Deus, para que aquele primeiro amor volte novamente. E eu disse: não precisa fazer isso. Eu disse: vai no culto hoje. Ela está aqui. Mas vai no culto hoje, que Deus vai dizer o que tu precisa fazer para a tua chama novamente se acender. Ei, eu quero dizer para você que talvez pensou assim também, em desviar para depois voltar aqui para Jesus, para sentir aquele desejo novamente. Não precisa. Te humilha nessa noite, ora nessa noite, busca a face de Deus nessa noite e se converta dos teus maus caminhos. Sinta o renovo de Deus na tua vida nessa noite. Não tenha uma vida de aparência, não. Seja cheio do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Quero perguntar: tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Tem alguém que parou, desistiu e nessa noite quer voltar para Jesus? Tem alguém? Levante a sua mão que eu quero te ver. Temos alguém para aceitar a Jesus ou para se reconciliar? Se não temos, Deus abençoe. Levante as mãos para o céu e vamos orar. Feche teus olhos, fale com Deus. Aproveite esse momento para falar com Deus. Está voltando para Jesus? Amém. Tem uma irmã aqui voltando para Jesus, amém? Aleluia. Deus ainda salva, Deus ainda consola, Deus ainda cumpre desejos de coração. Levante as mãos para o céu. Oh, aleluia. Eu quero que você ore. Eu quero que você se humilhe. Eu quero que você diga a necessidade e o quanto você é dependente de Deus. Diz aí, diz aí. Diz aí: Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Me ajuda, eu não vou conseguir sozinho. Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua igreja diante do Teu altar. Pai, nós sabemos o quanto somos pequenos, quanto nós somos falhos. Mas nós sabemos também que nós nos humilhando na Tua presença, que se nós orarmos a Ti, se buscarmos a Tua face, se viermos corrigir o nosso caminho que está tortuoso, Tu prometeu que ouviria dos céus, Tu perdoaria os nossos pecados e Tu sararia a nossa terra. Aqui está uma filha Tua se reconciliando, Senhor. Perdoa os seus pecados aqui nesta noite. Lança no mar do esquecimento. Oh, que o nome dela esteja no livro da vida e do Cordeiro, para que no dia que esses céus se abrirem, ela possa também fazer parte do povo que vai morar contigo. Pai, eu oro por todos que aqui estão, que por algum momento, Senhor, pensaram em desistir. Em algum momento, Senhor, a luta foi tão grande que eles disseram: não vou suportar, eu vou jogar tudo para o alto e vou parar com tudo, eu vou acabar com a minha vida. Eu repreendo em nome de Jesus este pensamento. Eu repreendo em nome de Jesus esta ação diabólica. Em nome de Jesus, seja desfeito toda corrente, toda amarra, todo espírito contrário que está lutando contra a tua vida, para não dar certo, para você não ir para frente, para você não sentir o gozo da salvação. Em nome de Jesus, cai por terra agora, vai caindo por terra agora toda maldição, toda palavra contrária, todo espírito que não provém de Deus. Dá saúde espiritual para a tua igreja, Jesus. Dá saúde espiritual para os teus filhos. Dá saúde espiritual para aqueles que estão na tua presença. Não retires teu Espírito Santo de nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.